Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Efésios, capítulo 6. Amém? Efésios 6, versículo 1. Amém? Esse versículo diz assim, o título: O lar cristão, filhos e pais. Versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse é aquele tipo de capítulo que você lê e ele por si só já te dá uma explicação. Eu acho muito bonito que ele diz que é um mandamento com promessa. E qual é a promessa desse mandamento que Deus deu? Que Deus iria prolongar a vida na terra daqueles que honraram seu pai e sua mãe. Mas o que é mais interessante é como que eu vou viver bastante, né? Primeiro que eu andar nos caminhos do Senhor, isso já vai prolongar a minha vida. E obedecer meus pais, isso já aumenta mais ainda. Mas aí tem uns que vão perguntar, mas eu já não tenho pai, eu já não tenho mãe. Mas será que os ensinamentos dos seus pais e dos seus pais, no caso, não está em você ainda? Porque muitas coisas que nossos pais nos deixam, a gente vai e continua, né? Tem muitos exemplos aqui de gente que já não tem seus pais, mas são pai. O seu Wellington, seu pai ainda está aqui na terra, mas ele é um exemplo de pai. E ele passou aqueles ensinamentos, os ensinamentos bons, né? Por exemplo, a pastora aqui já foi mãe, hoje é avó, e ela transmite aquele ensinamento que ela transmitiu para a filha dela e às vezes melhora para a neta. E isso é muito interessante. E é um mandamento muito bom. É saber que se a gente fizer aquilo que é certo, o que é certo? Honrar o ensinamento dos nossos pais, a gente vai ter mais tempo na terra. Eu digo isso como jovem, como ministro aqui para os jovens, que é um ensinamento de Deus. E o que é mais interessante é que também Deus não prega isso só para os filhos, mas para os pais, que diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Né? A Bíblia diz que pior é aquele que provoca a ira do que aquele que está irado. Quantas vezes, né, muitas vezes a gente erra no ensinamento, né? Eu não sou pai ainda, pretendo ser, mas com certeza algum de vocês já errou a ponto de falar: não, vou corrigir isso. Não vale a pena. É muito bom quando a gente tem uma família feliz, uma família segundo o coração de Deus, a vontade de Deus. E o que eu acho mais interessante, né, que tem aquela velha história do menino que diz que se pudesse ele morava na igreja, porque na igreja o pai dele era santo, em casa o pai dele batia na mão dele. Então, se a gente quer ser um exemplo a ponto de trazer a nossa família para a igreja, a nossa igreja tem que estar em casa acima de tudo. A gente não pode esquecer que antes mesmo de cultuar a Deus aqui, isso aqui tem que ser reflexo do que a gente já cultua a Deus na nossa casa. O que adianta? Isso é a maior hipocrisia, né? Depois vai se perguntar: por que eu não subi? Por que eu não fui para o céu? Porque em casa isso é totalmente diferente do que é na igreja. Muitos dão uma de santo, né? Existem casos na minha família de pai que era exatamente assim. Era um homem abençoado, santo dentro da igreja, mas fora da igreja a pessoa parece que se tornava outra. E isso é lamentável. Temos que ser um exemplo dentro e fora da igreja. Como é que a gente vai trazer a nossa família para a igreja? Pelos frutos que a gente faz, pelos frutos que a gente dá dentro da nossa própria casa. Às vezes são pequenas coisas. Eu sei que hoje não é culto da família, mas Deus quis trazer essa mensagem. Então são pequenas coisas, fazer um culto dentro da nossa casa, louvar o Senhor dentro da nossa casa. Muitas vezes, enquanto a minha mãe estava doente, lá em casa a gente fazia um culto. E é muito bom isso, porque
Deus faz a gente se sentir mais leve, se sentir mais tranquilo. Faça essa experiência. Leia só, quando lê a Bíblia, leia para os seus filhos ou para a sua esposa, né? Faça isso, que eu tenho certeza que vai ter diferença. Quando a gente atrai a presença de Deus para a nossa casa, as coisas começam a andar. Eu me lembro muito bem que quando a gente não estava certo na igreja, em casa, minha avó sempre foi, mas muitos lá não estavam. Eu lembro que as coisas não duravam em casa, era uma coisa horrível. Você comprava uma coisa hoje, você sabia que ia quebrar amanhã. Hoje as coisas não só duram, como multiplicam. E assim é o lar do cristão, né? Aquele que faz a vontade de Deus, dá o dízimo. A promessa é de ter 7 vezes mais, colher 7 vezes mais. Imagina você colher 7 vezes mais no seu lar. As coisas não faltarem, mas a promessa de Deus diz que os nossos celeiros irão transbordar. Amém? Então deixa essa palavra, honre sempre o ensinamento dos seus pais, que vocês terão uma vida longa nessa terra. Amém?